Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Mas abençoe mesmo. Eu não falo isso por falar. Eu falo isso orando, pedindo, querendo. E só Deus sabe como eu o quero. Porque é como nós falamos ontem, o selo do nosso ministério, do nosso trabalho, do nosso apostolado, são vocês. Se vocês recebem aquilo que Deus lhes dá através de nós, então o nosso ministério é abençoado. Mas muito mais, a sua vida é abençoada, a sua vida é salva. Muito bem, nós estamos em plena campanha do jejum de Daniel. Eu sei, eu tenho certeza que você que está agora, neste momento, aqui são 6h06, no Brasil são 3h06. Eu sei que há pessoas neste momento buscando a Deus, buscando o Espírito Santo, se prostrando aos pés de Jesus, em busca do seu Espírito. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, graças a Deus, você vai alcançar. Porque Jesus disse que os perseverantes que são os que alcançam o reino de Deus. O reino de Deus, o reino dos céus, não se conquista na base de apenas uma ida na igreja, ou 2, ou 3, ou todo dia na igreja, simplesmente não. O reino dos céus custa toda a nossa vida, todo o nosso coração, todas as nossas vontades, todas as nossas vaidades, todas as nossas cobiças, todos os nossos sonhos, todas as nossas intenções, tudo se concentra dentro dos nossos corações e só com perseverança a gente vai vencer não só o mundo, mas vamos vencer a nós mesmos. Vencer a nós mesmos. E para vencer, para nós vencermos a nós mesmos, é como Deus diz: dá-me, filho meu, o teu coração. Só o coração nas mãos de Deus, o nosso coração nas mãos de Deus, é que nós temos condições de continuar lutando e vencendo no final das contas. Porque longe do nosso coração, mas junto ou dentro do novo coração que Deus nos dá, a gente vence. A gente vence. Olha só, eu queria focar bem esse texto magnífico de Provérbios 23, a partir do versículo 26. Deus pede para nós o coração. Ele não poderia tomar o coração à força? Poderia. Ele tem todo o poder. Mas quando Deus fez o homem, ele lhe deu o livre-arbítrio. Ele vai escolher o seu destino, seu futuro, suas vontades. E é óbvio que
o causador dos desastres em nossas vidas é o coração, que é cobiçoso, que é mau, é enganador, é corrupto, cruel. É o coração que nos leva a errar. É isso aí. Por isso que só um coração novo é capaz de fazer-nos conquistar o reino de Deus. Então, o pai diz, meu filho, dá-me o seu coração, mas você tem que me entregar o seu coração por livre e espontânea vontade. Você não pode entregar o seu coração reclamando, lamentando, chorando. Ah, eu gostaria de ter o meu coração de volta. Não, não faça isso. Entregue o seu coração, vire as costas e vá em frente, porque Deus vai lhe dar um novo coração. É o que o Espírito Santo faz com a gente. Sem ele, sem a direção, sem a condução, sem o guia, que é o Espírito Santo, o que ressuscita a gente, é impossível a pessoa vencer, é impossível. Porque mesmo sendo batizado com o Espírito Santo, eu errei, eu falhei. Por conta da imaturidade, da infantilidade, uma fé agressiva, uma fé conquistadora, uma fé avassaladora, mas sem experiência, inexperiente. E por isso, muitas vezes, eu fui levado para o deserto. E lá no deserto, Deus pôde falar comigo. E falar onde? No meu coração. Porque enquanto estamos na luta, a gente não tem tempo para ouvir a voz de Deus. Mas quando nós paramos e ficamos isolados de tudo e de todos, então Deus fala. Aí sim nós temos ouvidos para ouvir a sua voz. Por isso que ele permite que nós sejamos levados ao deserto. E aqui ele está dando a dica para que você não tenha que ser levada ao deserto. Entregue o seu coração. Deixe-o nas mãos de Deus. E você pode ter certeza que o Espírito Santo vai guiá-lo todos os dias. Ele disse, dá-me, filho meu, teu coração e os teus olhos. Os olhos são a lâmpada do coração. Os olhos são a lâmpada da alma, do coração. E os teus olhos observem os meus caminhos, quer dizer, a minha palavra, meu conselho, os meus conselhos. Olha só, aí ele começa aqui, ele fala aqui, porque cova profunda é a prostituta e poço estreito a estranha, pois ela, a prostituta, é como um salteador, se põe à espreita e multiplica entre os homens os iníquos, quer dizer, multiplica os homens, multiplica a iniquidade, trazendo os homens à sua cama, ao seu leito. Para quem são? Aí ele faz as perguntas, para a gente pensar. Quando Deus faz uma pergunta, é para obrigar-nos a pensar.
Então, ele faz a pergunta: para quem são os ais? Sabe, quando a pessoa está com dor de barriga, ela diz ai. Qualquer dor, qualquer sofrimento, qualquer angústia, qualquer desapontamento, qualquer frustração, qualquer tristeza provoca na gente aquele grito ai. Não é isso? Então ele diz assim: para quem são os ais? Você está me assistindo nesse momento e, de repente, você está, ai, você está sofrendo, ai. Ele diz assim, vamos às perguntas que ele faz, Deus faz. Para quem são os ais? Olha só. Para quem os pesares? Os pesares. Para quem são, puxa vida, aqueles lamentos. Para quem as pelejas? Quer dizer, para quem as guerras, as lutas? Para quem as queixas, lamentos, reclamações, enfim, lamentos. Para quem as feridas, os machucados, sejam no corpo, sejam na alma. Para quem as feridas sem causa? Para quem? E para quem os olhos vermelhos? Quem são os olhos vermelhos? O que são os olhos vermelhos? Olhos vermelhos são os olhos dos que choram, dos que se lamentam. Tudo isso aqui é para os que sofrem, né? Os ais, pesares, pelejas, queixas, feridas sem causa, olhos vermelhos, são para as pessoas que têm sofrido. Aí ele deixa a pergunta e depois ele diz assim, ele responde: para os que se demoram perto do vinho. Para os que se demoram, para aqueles que se prolongam ou que ficam prolongando a sua estada, a sua presença diante do vinho. Para os que se demoram perto do vinho. Para os que andam buscando vinho misturado. Busca um vinho misturado, porque o vinho puro já se foi. Então busca até o misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho. Veja só. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho. Quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Esse vinho aqui, minha amiga e meu amigo, não é só o vinho, a bebida. Isso aqui é o mundo, é o reino deste mundo, é o reino deste mundo, o reino da cobiça, o reino da luxúria, o reino da ostentação, o reino da vaidade, o reino da cobiça, o reino dos lamentos, o reino das reclamações, o reino das injustiças, o reino desassossegado. É como um shopping. Esses ais, diz o Senhor, em outras palavras, na minha interpretação, na minha visão, esses ais, pesares, pelejas, queixas, feridas sem causa e olhos vermelhos. Para quem? Para aqueles que, como uma pessoa que entra no shopping
e o shopping todo iluminado, e mostra toda a sua luxúria, tudo que tem de bom, de melhor, de atraente, tudo que é cobiçoso. Então a pessoa no shopping, ela fica embriagada pela visão, pela sua visão ótica do que se oferece. Então, para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as pelejas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, para quem os olhos vermelhos, para os que se demoram perto do vinho. Em outras palavras, aqueles que não querem sair de junto do vinho, quer dizer, não querem sair do reino deste mundo, o reino das trevas. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. E aqueles que amam o mundo se tornam inimigos de Deus. A amizade do mundo é contra Deus. Então, imagine-se, minha amiga e meu amigo, todo o sofrimento que você vem passando, vem gemendo, chorando, urrando de dor, se queixando, lamentando. Tudo isso por causa do seu coração que o levou ou que a levou para o shopping. E você viu coisas que você não poderia ter, não poderia comprar, mas você cobiçou, você desejou. E fica aquela amargura no coração. Poxa, eu queria ter dinheiro para comprar tudo o que eu quero. Veja como o coração é enganador. Aí, muito legal isso aqui, ele diz, não olhes para o vinho, quer dizer, não fique olhando para as coisas que o reino deste mundo, o reino das trevas oferece. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho. O vinho vermelho, quando se mostra vermelho, é o shopping. Você entende melhor essa linguagem. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. É muito atraente. Dá vontade de beber mais um pouquinho. É ou não é? Aí ele diz assim, no fim, picará como a cobra e como a víbora morderá. A pessoa vai para o shopping e depois ela volta cheia de dívidas e não sabe como pagar. E aí apela para os agiotas e faz das tripas coração para poder honrar os seus compromissos. Enfim, aí ela começa a descer ladeira abaixo. Quer dizer, tudo por causa do maldito coração inclinado para este mundo. Esse coração mau, perverso, enganador. Aí ele diz assim, os teus olhos olharão, os olhos, veja só, olharão para as mulheres estranhas. Olha só. E o teu coração falará perversidade. O teu coração, quer dizer, a pessoa não é guiada pela sua cabeça, pela sua razão, pela sua capacidade intelectual. Não, ela é guiada pelas suas vontades, desejos, cobiças do coração, o coração enganador, o coração cruel. Então, os olhos, eles ficam logo imediatamente, eles aderem imediatamente às coisas que se veem nos shoppings.
os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidade. Quantos casamentos têm sido destruídos por causa de um olhar? De um olhar. Só por um olhar. Jesus disse, se os teus olhos olharem para uma mulher com cobiça, com desejo de relacionamento, sexo, coisa assim, com ela, já pecaste. É como se já tivesse consumado o pecado. Só a intenção. Só a intenção. Por isso que ele disse, os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará. O coração vai gritar perversidade. Tudo que não presta. E serás como o que se deita no meio do mar. Se deita no meio do mar. Quando a pessoa deita no mar, quando a pessoa deita o seu corpo, é para descansar. Mas como descansar no meio do mar? E serás como o que se deita no meio do mar, e como o que jaz no topo do mastro. Sabe lá que quer dormir no topo lá do mastro do navio, do barco? Não tem sossego, você não tem equilíbrio. Pois é. E aí dirás, espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e nem senti. Quando despertarei? Aí, então, beberei outra vez. Quer dizer, perto do vinho, vai beber mais para ficar inerte, para sair do normal, para esquecer que existe. Mas não vai parar de dizer ai. Não vai. Os ais, os pesares, as pelejas, as queixas, as feridas sem causa e os olhos vermelhos são para pessoas que seguem a cobiça dos seus olhos. E o seu coração abraça, seu coração se entrega, seu coração se rende. E lá se vai aquela vida para o brejo, ou vai para a perdição. Por causa do coração. O coração. O coração. Por isso ele disse, dá-me, filho meu, teu coração. Viu, minha amiga, meu amigo? Raciocine, pense. Deus, quando faz uma pergunta, é para nos obrigar a pensar. Porque para você responder uma pergunta, você tem que pensar. Não é assim com a gente? Com todos nós. Então Deus deixa essa pergunta. Para quem são os ais? Deixa eu falar uma coisa pessoal para vocês. Uma experiência dolorosa que nós vivenciamos, vimos. O meu pai era um homem muito severo, rigoroso. Ele era um homem extremamente, digamos, justo. E ele nos criou com vara curta. Papai, só em olhar para ele, a gente tinha medo, temia e tremia. Mas quando chegou
no fim da vida, coitado. Eu vi ele sofrendo, deitado num colchão de água, porque todo o corpo dele doía por causa da maldição da diabetes. Quando se descobriu que ele tinha diabetes, já era tarde demais. Então, eu vi papai gemendo. Eu conheci meu pai rigoroso, forte, imbatível, um homem verdadeiramente forte. Mas, no fim da vida, coitado, eu ouvi os seus ais, os seus gritos. Ai, quem poderia dizer que aquele homem tão, digamos assim, forte, aquele homem bravo, fosse se inclinar aos ais? Ele gritava de dor. E o pior de tudo, estava cego, já tinha perdido as pernas, estava numa situação deplorável. Para quem são os ais? Diz o Senhor. Eu vi isso. Minha amiga e meu amigo, sabe que uma pessoa sábia, ela vê o erro dos outros e ela tira proveito para si. Ela aprende e ela não vai cometer os erros que os outros cometeram. Então, cuide de você. Porque para quem são os ais? Os ais, os pesares, as dores, as pelejas, as guerras, as queixas, os lamentos, feridas sem causa. Feridas sem causa. Para quem os olhos vermelhos? A resposta é uma. Para aqueles que têm o seu coração fora de controle, fora do meu controle. Para aqueles que continuam com o velho coração. Você não precisa disso. Entregue o seu coração, suas vontades, seus desejos, suas cobiças. Entregue tudo para Deus. E Ele vai te dar um novo coração. Ele vai te dar tudo de novo, mas com prazer. Faça isso, amiga e amigo. Pense bem. Esse texto aqui eu vou deixar escrito aqui para vocês meditarem nele, para que venha abrir os seus olhos. Deus não quer isso para os seus filhos. Ele não tem prazer nem na morte do perverso, quanto mais aqueles cujos corações são dele. Deus abençoe. Só o Espírito Santo pode nos dar um novo coração. O Espírito Santo é o coração de Deus dentro de nós. Eu creio assim. Enquanto ele não estiver dentro de nós, o nosso coração carnal vai nos conduzir aos ais, aos pesares, às pelejas, às feridas sem causa. Vai nos conduzir ao vício deste mundo, do álcool, do vinho, seja lá o que for. E a desgraça é o final de tudo isso. Pense, amiga, amigo. Olhe para a sua vida.
Talvez você esteja tão preocupado com fulano, beltrano, cicrano, etc, etc. Mas você está cheia de ais aí dentro de si, gritos de dor. Cuide primeiro de você. Cuide da sua vida. Cuide da sua alma. Coloque toda a sua força, todo o seu pensamento, todo o seu coração no altar de Deus. E o altar vai te dar um novo coração e o Espírito Santo. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.